E vem conferir a crítica do filme Transformers: O Início. E chegou nos cinemas um filme que eu estava ansioso e ao mesmo tempo estava preocupado com o resultado. Esse filme se chama Transformers: O Início, mais nova animação do universo de Transformers, que tinha um potencial gigantesco pelo trailer e pela história que estavam prometendo. E por que eu falo que é a mais nova animação? Porque apesar de uma nova geração conhecer Transformers a partir dos filmes feitos pelo Michael Bay, Transformers existe desde sempre, desde a série animada passando pelos filmes. Então é uma animação que me gerava expectativa e ao mesmo tempo gerava medo. Gerava expectativa porque eu acho que Transformers é um universo grande e rico que não conseguia ser tão bem explorado nos cinemas em live action. Então isso gerava uma expectativa. Agora o que dava medo? A primeira coisa que dava medo seria qual linguagem eles iriam levar para esse filme. Afinal, você pode gostar ou não, mas é inegável. Transformers mudou um pouco o cinema desde que ele foi lançado. Não é à toa que quando saiu uma câmera IMAX ou uma câmera super tecnológica nova, davam diretamente pro Michael Bay filmar. Porque ele filmava muito e mais do que isso, os filmes davam muito retorno financeiro. Então eu estava a medo de eles largarem mais a animação e a linguagem de antigamente e fazerem uma animação com uma linguagem mais focada no conceito do Michael Bay de se fazer cinema. Afinal, um conceito que apesar da qualidade não ser boa, pelo menos em relação a dinheiro, ele sempre retornou. E vale destacar, para mim, só o primeiro Transformers do Michael Bay é realmente bom, depois ele vai de ladeira abaixo, tendo um respiro ali com o filme do Bumblebee. Outra coisa que me dava medo era um pouco como seria feito a animação. Afinal, esse não é o maior estúdio que está fazendo a animação, então o investimento não seria tão grande como outros estúdios. Então eu fiquei com medo que em algum ponto a animação caísse muito de qualidade. E o terceiro medo que eu tinha envolvendo esse filme seria em relação aos dubladores, porque sim, os dubladores têm nomes muito fortes ali, desde Chris Hemsworth, passando por Scarlett Johansson. É um elenco muito grande de nomes muito fortes da indústria. Mas não quer dizer que um bom ator é um bom dublador. Tem algumas histórias e vezes que atores viraram dubladores e não deu certo, porque é uma linguagem diferente da forma como você tem que atuar. Então eu tava com esses três medos. E pra mim, todos foram surpreendidos, todos foram bons. Transformers: O Início é um bom filme e muito divertido para uma nova geração entrar no universo de Transformers. Então sim, você consegue assistir o filme sem ter que assistir todas aquelas qualidades horríveis que o Michael Bay fez. Sim, você consegue assistir só de ter assistido a animação, ou se você é uma nova geração que quer entrar nesse universo. O Transformers: O Início funciona para pessoas diferentes, de formas diferentes. E em cada um desses pontos ele me surpreendeu. Não é o melhor filme do mundo, ele tem sim muitos problemas, mas foi um alívio para a franquia e foi uma diversão que vale a pena ser visto no cinema. E como eu falei, vai pegar novas gerações. Eu vou começar falando um pouco sobre o primeiro ponto que eu acho que foi bom, que seria o conceito da história. Como eu já falei, o universo de Transformers ele é muito rico e tem um potencial gigantesco de ser explorado. Para mim, eles conseguem fazer isso muito bem, tirando um elemento que para mim era um dos piores elementos dos filmes live actions de Transformers, que seriam os humanos. Os humanos têm que existir no universo live action, porque eles acabam dando uma âncora e uma relação do público com aquele humano. Então a partir daí ele precisa existir. Mas os núcleos humanos são muito chatos, são muito arrastados, quase nunca funcionam. Então, pra mim, essa foi a primeira escolha certa deles, fazer em animação. Porque fazendo em animação, você consegue tirar completamente o núcleo humano e dar características mais humanoides para os Transformers. Óbvio, eles são robôs. Óbvio, se transformam em carros. Mas em questão de visual, eles acabam tendo um pouquinho mais de conceitos humanoides, faz com que a gente crie uma ligação um pouco mais fácil com aqueles personagens que estão ali. Tanto que você pode ver que os Transformers principais que estão em volta do filme, eles são personagens que têm muito mais traços humanoides do que os que são os inimigos. Os inimigos têm um pouco mais de traço monstruoso, pra gente como público criar uma ligação um pouco maior com eles e entender quem é o herói e quem é o vilão aqui. Então pra mim esse é um ponto positivo, não ter os humanos e realmente focar nos Transformers e eles não estarem na Terra. E a história a partir daí começa a fluir bem, porque a partir daí, apesar de eu achar o começo do filme um pouco arrastado, um pouco demorado, e eu acho que o filme demora para engrenar, porque parece que a narrativa demora realmente para chegar onde ela quer chegar, ainda mais com um começo que é bem, não é tão bom como poderia ser.
Eu acho que é muito mais fácil você criar uma ligação com aqueles personagens e entender o que está sendo apresentado ali. Isso me agradou bastante. Tanto o visual, a escolha de não colocar os humanos e também focar realmente num universo onde onde a gente pode realmente focar nos robôs no máximo deles. Porque parece que sempre que a gente vê os filmes do Transformers, eles nunca estão no máximo. Aqui a gente consegue ver isso. Então isso eu gostei bastante. Gostei muito da escolha de onde foi passar o filme. Gostei muito da escolha de não colocar os humanos. E gostei muito da escolha de quem ia ser os protagonistas. Porque a partir daí a história começou a se desenvolver bem até onde ela precisava. Então eu acho que a história ela começa mostrando o seu potencial, mesmo achando que o começo do filme é um pouco demorado, é um pouco agitado. E esse começo do filme ele não funciona tão bem pra mim, porque eu acho que eles colocam uma linguagem para uma nova geração que talvez pra mim não funcione tão bem. Essa ideia do filme começar muito agitado, com muitas cores, muita luz, muita informação na tela, é aquilo que parece que vai prender deixar uma nova geração presa. Afinal, as novas gerações cada vez mais precisam de informações na tela para eles poderem ficarem presos. Senão o filme vai ser chato e a criança vai começar a correr em volta do cinema. Para uma nova geração pode funcionar. Para mim, eu acho um começo que não funciona tão bem. Mas quando o filme começa a engrenar, ele começa a funcionar muito bem. Porque os personagens são bons, são carismáticos, são envolventes e a partir daí você acaba querendo ver cada vez mais eles. O filme, ele não vai te trazer nenhuma revelação. E isso eu coloco como um problema da história. Que seria um conceito de, quando você vê cada núcleo, sabe o que vai acontecer. Vai ter uma virada de vilão. Você sabe quem é o vilão. Vai ter um personagem que vai fazer uma coisa que vai ser questionável. Você sabe quem vai ser em qual momento. E você não precisa ver os filmes de Transformers para saber isso. O filme, em momento nenhum, te traz uma surpresa. Você pensa, isso vai acontecer nesse momento, e vai acontecer. Então o filme, ele não te surpreende na história. A história, ela é interessante, apesar dela não ser a mais criativa no mundo. Não ser a história mais bem pensada do mundo. Como eu falei, você sabe qual virada vai acontecer em qual momento. Você sabe qual personagem vai fazer certa coisa em qual momento. E, de novo, você não precisa se transformar para saber isso. Então isso acaba sendo um problema. A qualidade do filme fica mais não ser uma história bem contada e boa. Então a partir daí, mesmo que as viradas, os pontos principais não funcionem, a história ela é boa, ela é funcional e os personagens são muito carismáticos. É o que eu falei, o que vende o filme são os personagens. O carisma, o alívio cômico do Bumblebee, esses conceitos fazem com que o filme seja legal e divertido, mais do que a história vai te entregar. Eu acho que esse é uma excelente introdução para a franquia. Acho que esse é o ponto principal do filme. A Transformers precisava de um respiro. Ele não precisava de uma história que fosse revolucionária. Ele precisava de uma história que trouxesse o filme de volta para os trilhos e a partir daí continuar trazendo outras histórias aí mais reflexivas. Eu acho que é isso que eles fazem aqui. Eles entregam uma história que ela não é revolucionária, ela é previsível, mas ela é previsível boa, que você vai sentar no cinema e vai se divertir, com bons personagens carismáticos que fazem com que você, como público, vai se importar e se interessar por eles. Então eu acho que esse é o ponto principal desse filme. Ele é um bom recomeço para a franquia Transformers, trazendo para uma nova geração. E a história faz isso, não te entregando nenhuma surpresa, mas entregando um filme divertido, uma aventura boa, que vai fazer com que você reassista volta e meia, se divirta com o filme e queira continuações. Eu acho que esse é o ponto principal, acertando no universo e nos personagens. Um universo, por exemplo, rico, mas que não é tão bem explorado assim, que em continuações com certeza vai ser. Aqui você vê o potencial, você tem um vislumbre do tamanho que pode ser o universo de Transformers em animação, mas você não explora tanto ele. É um filme que ele consegue até nisso acertar. Ele te dá um gostinho de você vai querer mais, você vai querer assistir mais. Os dubladores que eu mencionei também vão muito bem. Um momento ou outro você sente que tem uma desconexão da dublagem com realmente o que está acontecendo em cena, mas de modo geral, eles mandam muito bem. A trilha sonora é um pouco genérica, esperava um pouco mais, e vamos falar um pouco da animação. É uma animação boa, mas como eu falei, não tem um orçamento tão alto, um nível de animação que você espera para o cinema. Então tem ótimas cenas, mas em alguns momentos acho que poderia ter um pouco mais. Em algumas sequências de ação, em alguns momentos onde poderia ter um polimento um pouco maior, e isso acaba decepcionando um pouco. Mas também uma boa animação, bem acima da média e bem acima do que a maioria das animações trazem. No fim, Transformers, o início, é um filme que, como eu falei, ele vai te entregar uma aventura divertida com um recomeço para um universo com potencial de Transformers, que tem bons personagens, que não vai ser revolucionário, mas que vai fazer você querer assistir mais animações se tiver. Concluindo, vale a pena dar uma chance para Transformers do início. É um filme que realmente vai te divertir. Não vai mudar sua vida, não vai ser revolucionário, mas ele vai conseguir te gerar um entretenimento. Porque ele tem uma história boa, tem bons personagens, e apesar de não ter uma grande surpresa no seu filme revolucionário, ele vai conseguir te trazer boas risadas em certos momentos. É um filme acima da média, mas não tão acima assim. É um filme que dá para assistir. E por isso que eu fecho o filme Transformers do início com uma nota 7 de 10.
Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou de Transformers do início? Você gostou ou não? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.